louvores, né? Vamos começar louvando ao Senhor. Qual é o número? Número 12. Número 12. Seja um coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, prova-lhe da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno, brota-lhe da salvação. Amém. Opa, você ajuda agora a gente com as Bíblias aí? Alguém tem Bíblia? Precisa de Bíblia? Muito bom poder estar aqui revendo vocês. Essa semana pra mim foi bem cansativo, ainda bem que a gente tem um feriadão amanhã, né? Coisa boa. Eu só fui me lembrar que eu tinha que sair um pouco mais cedo para o feriado, depois que eu estava saindo de casa no horário normal. Pensei assim, gente, dei mole, porque sempre véspera de feriado é uma tragédia o trânsito, né? E dessa vez não foi muito diferente não. Mas felizmente deu para chegar em tempo. Se você percebeu, hoje eu vim de óculos, olha que beleza. Dessa vez estou com a minha visão aí 100%, né? Ontem, para quem não estava aí, eu saí na correria, acabei deixando o óculos em casa, estava meio cego. Mas hoje você está percebendo que minha voz não está 100% também, né? Foram, ao longo dessa semana, 12 mensagens para os alunos ali do Colégio de Caxias. Então eram 2 de manhã, mais uma tarde. Então o negócio é para zerar mesmo. Não, tá ótimo. O ar não me atrapalha não. Tá tranquilo. A garganta mesmo é excesso de uso. Então, mas foi muito bom. A gente teve uma experiência muito bacana ali. É um desafio muito grande. Você falar para o adolescente, ainda mais hoje nesse mundo conectado que a gente vive, que o bicho não presta atenção por nada, né? Então, se você conseguir fazer eles pararem para ouvir a respeito de Cristo por meia hora ao longo do dia, não foi uma tarefa fácil não, mas felizmente Deus conduziu muito bem as coisas. A gente tem ali naquela escola alguns adolescentes que decidiram começar a estudar a Palavra de Deus e foi deixado um trabalho para o pessoal lá da escola agora continuar, e eu espero que alguns frutos venham depois disso aí. E a gente hoje vai continuar um pouquinho sobre a nossa semana, né? Vendo um pouco mais hoje sobre a compaixão de uma forma prática. Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre como Cristo mostra compaixão aos maltratados. E para isso a gente vai estudar uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que se encontra exclusivamente relatada no Evangelho de Lucas. A do filho pródigo é amanhã. Olha aí, já estou adiantando, dando spoiler de amanhã. Você também não pode perder. Mas hoje a gente vai estudar a parábola do bom samaritano. Aí, ó, mandou
Tudo bem. A parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais famosas da Bíblia, junto talvez com o filho pródigo, mais uma ou outra aí. São parábolas exclusivas do Evangelho de Lucas. E a parábola do bom samaritano, que se encontra no capítulo 10, a partir do verso 25, ela traz para a gente algumas lições interessantes, não apenas da compaixão de Cristo, mas de como que a gente deve viver uma religião de forma prática. Se alguém puder ler para a gente vai ler do verso 25 até o verso 37. Quem pode ler para a gente aí? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Essa história, alguns chegam a dizer que na verdade não foi uma história inventada por Jesus. Alguns comentaristas chegam a dizer que a parábola do bom samaritano na verdade foi um episódio real e que aqueles que haviam negligenciado o cuidado com aquele homem estavam presentes ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo. A história que Jesus conta, ela é cheia de paradigmas e cheia de contrastes, principalmente para quem ouvia a história. Jesus ele começa sendo interrogado por alguém que conhecia a Bíblia. Conhecia a Bíblia de uma forma muito teórica. A Bíblia fala que ele era um escriba ou um doutor da lei, alguém que conhecia muito bem o texto sagrado. E é interessante que se existe algo na religiosidade sem Cristo, que faz com que as pessoas, é algo que faz com que as pessoas sempre se sintam incompletas. Aquele homem possivelmente sabia recitar de cor, se não todo, praticamente todo o Antigo Testamento. Ele era um doutor da lei. Significava que ele ensinava não apenas a letra, mas também alguns comentários da lei. Ele era um intérprete da lei. E é interessante que você vê uma pessoa que conhece muito, mas que vive na necessidade de graça. Porque mesmo sabendo, conhecendo, estudando, sabendo de cor e salteado, sempre quando o ser humano tenta salvar-se por si mesmo, vai faltar. Vai faltar sempre um pedaço. E aquele homem, eu acredito que faz a Cristo, por mais que o texto diz que ele tinha o intuito de provar Jesus, de colocar Jesus à prova,
eu imagino que aquela era uma pergunta que refletia o seu interior. Porque ele era alguém que estava acostumado a tentar fazer algo para ser salvo. E você vê que ele coloca isso para Jesus também. Ele era alguém acostumado, treinado para dizer que você precisava cumprir à risca toda a lei para que você pudesse ser salvo. Todos os mandamentos da chamada Torá, do Pentateuco, que para se alcançar na balança dos méritos, você precisava colocá-los em prática. Aquele homem era um homem acostumado a pensar que para ser salvo você precisava fazer ou deixar de fazer. Fazer o que é bom e deixar de fazer o que é ruim. E na sua natureza já estava enraizado pensar dessa forma. E ele pergunta para Jesus: Mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar o quê? O reino, a vida eterna. O que eu preciso fazer? Porque na compreensão dele a gente sempre precisa fazer algo. Mas é interessante quando a gente vive com base no fazer, a graça de Deus ela se torna incompreensível. Porque a graça de Deus ela vem na contramão dizendo que você não precisa fazer nada. Porque alguém já fez. E aquele homem queria fazer mais, e o texto fala que ele pergunta: Mestre, o que hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus ele devolve na mesma moeda e fala: o que você aprendeu? O que está escrito na lei? Os fariseus eles ensinavam que para que a balança ficasse equilibrada, você tinha ao longo da Bíblia 613 mandamentos. Alguns positivos e alguns negativos. Como assim? Alguns positivos que dizem o seguinte: faça isso, age dessa maneira. E o negativo que fala: deixe de fazer isso, não faça isso, não siga esse caminho. Mas tudo isso era sintetizado, como a própria Bíblia diz, em 2 grandes mandamentos. O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas, não colocar nada acima de Deus, como diz a famosa oração do povo israelita: amar a Deus de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo grande mandamento qual é? Ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, ela de fato se resume nesses 2 itens. Os 4 primeiros mandamentos, ou a primeira tábua da lei, mostra para mim como eu posso amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu só adoro a Ele, quando eu não falo, quando eu não tenho imagens, quando eu não limito a pessoa de Deus a um simples objeto, ou transfiro a adoração a Ele a algum outro objeto. Quando eu não uso o nome de Deus de forma vã, quando eu separo um momento específico na minha semana para adorar única e exclusivamente a Deus, assim eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas, porque não tem nada que divide a atenção que é dele a alguém, ou a algo. E como eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, pastor? Os outros 6 mandamentos, a segunda tábua da lei, quando eu amo os meus pais, quando eu não mato, quando eu não adultero, quando eu não minto, quando eu não roubo, e quando eu não vivo uma vida de cobiça. Esses são os 10 mandamentos que, resumidos, se concentram em únicos 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E Jesus ele fala para ele: olha, é isso mesmo, você está no caminho, muito bem. Faça isso e você vai viver. Você vai viver bem, você vai viver de acordo com aquilo que Deus quer que você viva. Mas aí aquele homem, e o interessante é que o verso 29 fala para a gente que ele, querendo justificar-se a si mesmo, sempre tem uma desculpa, né? Sempre o ser humano quer dar. A gente diz que existe o tal do jeitinho brasileiro, né? O brasileiro é famoso pelo jeitinho. Mas o judeu ele era especialista em jeitinho também, viu?
sei lá, vai que esse jeitinho brasileiro veio exatamente de muitos descendentes judaicos. O judeu, ele dava um jeitinho para tudo, é impressionante também. Você pode perceber que os fariseus, eles eram especialistas em criar leis, em criar regras. Mas eles também eram especialistas em sempre tentar dar um jeitinho. É que o nosso amigo Cláudio não está aqui hoje, né? Porque diz que os advogados, eles são especialistas em achar as brechas. As brechas da lei. A gente tem aqui um jurista também, né? É assim mesmo, Eliezer? Sempre tem. Sempre, e a gente está vendo isso na prática hoje, né? No nosso sistema político aí, as coisas, sempre olha, não, ele agiu aqui com a brecha da lei. Não, olha só, ele conseguiu é aqui. individual, quase individual. E a gente vê que as pessoas, elas são especialistas em sempre criar uma interpretação diferente para algo que nunca havia sido olhado daquela perspectiva. E o intérprete da lei, ele querendo justificar-se, ele pergunta para Jesus, mas mestre, então quem é o meu próximo? Ele faz uma pergunta muito sagaz, porque na mentalidade judaica, que era uma mentalidade tremendamente exclusivista, havia alguns níveis de proximidade. O primeiro próximo era a minha família. Era o ambiente próximo a mim. A minha casa. Esposa, filhos, pais, irmãos, aqueles que me rodeiam. Esses são como se fosse o próximo do próximo. Havia uma outra esfera de proximidade, que era a esfera familiar de uma forma geral, e os amigos também são próximos. E havia um terceiro nível, que era todo aquele que era compatriota. Todo judeu é o meu próximo também. O judeu tinha uma mentalidade exclusiva, em que ele se considerava o único povo que era olhado de uma forma diferente por Deus. E ele achava que por isso ele era melhor do que os demais. O judeu, ele tinha uma característica muito peculiar. Você está perdido. Eu estou salvo. Se você quiser deixar de ser perdido, você vem para perto de mim. E aí, quem sabe, Deus começa a olhar para você com mais misericórdia também. O judeu, ele não considerava como sendo seu próximo aquele que não acreditava nas mesmas coisas que ele. Os fariseus, os intérpretes da lei, eles consideravam muitas vezes o próprio povo de Israel, mas que não obedecia à risca como eles, como sendo próximo. O chamado povo da terra, a massa. Eles não eram objeto da misericórdia de Deus. Aliás, o gentil, ele, na perspectiva judaica, ele merecia a condenação. Então ele se considerava algo melhor, ou alguém melhor do que os demais. Deus me ama, Deus não ama você, pronto, acabou. Se você quiser alguma coisa melhor na tua vida, vem para cá. Aceite as cerimônias e os ritos judaicos e aí você, quem sabe, tem alguma chance. Uma mentalidade exclusiva. E aquele homem, querendo comprovar as suas ideias, ele pergunta com o fim de justificar-se. Porque ele queria continuar mantendo a mesma mentalidade de ser favorável apenas àqueles que lhe fossem convenientes. E Jesus então começa a contar para ele uma história. Ele conta uma história de um homem que está andando num caminho. Possivelmente esse caminho fosse o caminho entre Jerusalém e Jericó. E era uma estrada muito sinuosa, muita subida e descida. E era um caminho que era muito conhecido por ser um caminho completamente seguro. A gente tem alguns caminhos muito inseguros aqui no Rio, né? Por exemplo, toda vez que eu saio daqui para ir para casa, passando pela linha vermelha, eu saio pedindo a direção de Deus, porque ali cada dia é uma surpresa, né?
Existem lugares que se você entrar numa rua errada, você já clama, porque Senhor, tomara que não dê nada aqui, porque a gente sabe que corre o risco de entrar numa roubada. Eu me lembro que uma vez estava indo fazer uma visita para um casal junto com um ancião da igreja, e a gente estava entrando, de repente virei numa rua errada, dei de cara no famoso Morro do Macaco. O irmão falou, pastor, mantenha a calma, mas já vira o carro e vaza, porque aqui não é um ambiente muito tranquilo. Falei, onde é que a gente está? Ele falou, no Morro do Macaco. Eu falei, aqui é aquele famoso que derrubaram o helicóptero, né? Ele falou, é esse aí mesmo, então sai fora. E o caminho de Jerusalém para Jericó não era um caminho muito tranquilo, não era um caminho muito seguro. Havia muitas pessoas que ficavam ali à espreita de outras, simplesmente esperando o primeiro vacilo para assaltar aquelas pessoas. Mas era também uma rota muito utilizada, principalmente pelas pessoas que trabalhavam no santuário, no templo. E é o que a história mostra. Por quê? Os sacerdotes e levitas, eles trabalhavam em vários turnos. Então o cara ia, ficava ali uma semana ou alguns dias, e ele voltava. Muitos deles não moravam em Jerusalém. Ia lá, cumpria o turno dele e voltava para casa. E é mais ou menos dentro desse contexto que a Bíblia apresenta a parábola do bom samaritano, porque ela diz que certa vez um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Nessa estrada íngreme, estreita, perigosa, e ele caiu na mão dos assaltantes que roubaram ele, bateram nele. E Lucas, como médico, ele dá um detalhe aqui que faz toda a diferença para a gente compreender a parábola. Porque Lucas fala que ele ficou de que maneira? Semi-morto. Muitos falam que Jesus quer enfatizar o ponto da solidariedade e da caridade. Mas na verdade, quando a gente entende esse ponto, a gente tem uma compreensão mais ampla da parábola. Jesus ele não está simplesmente querendo falar de caridade e assistência social. Jesus está querendo apresentar um contraste entre a verdadeira e a falsa religião. E esse detalhe do texto, ele é a chave para a gente compreender todo o resto. Por quê? O texto fala para a gente que aquele homem, ele ficou semi-morto, ou meio morto. Era alguém que, se você olhasse, ele ia estar desmaiado. E à primeira vista, se você passasse ali, você ia achar que o cara estava o quê? Morto. E aí o texto apresenta para a gente que, primeiramente, quem passa pelo caminho? Um sacerdote. O sacerdote era a autoridade religiosa máxima. Ele passa, ele olha, e ele faz o quê? Vai embora. Em seguida dele, quem vem? O levita. O sacerdote era aquele que ministrava os ritos no templo. Era aquele que oferecia os sacrifícios. E o levita era aquele que coordenava o aspecto litúrgico do templo. Ele que cuidava da parte musical, ele que via se as coisas estavam tudo ali funcionando bem, se cada objeto estava no seu devido lugar. Eles eram pessoas que, para exercer a atividade deles, precisavam estar cerimonialmente puros. E é interessante que, se você for na lei de Moisés, você vai ter um texto lá que fala que o sacerdote e o levita não poderia encostar em nenhum cadáver. Porque se ele encostasse em um cadáver, ele se tornaria o quê? Impuro ou imundo. E isso faria com que ele não tivesse condições de praticar o rito na sua função. E aqui a gente tem um contraste entre religião
e religiosidade. São coisas diferentes. Entre forma e essência. Porque o que Jesus está querendo ressaltar aqui é: o que é mais importante para você? Ritos ou pessoas? Uma religião que está mais preocupada com o seu ritualismo do que com aqueles que praticam o ritual, ela é vazia. Aqueles homens olharam aquele camarada e eles podiam pensar o seguinte: bom, eu não posso nem conferir para ver se ele está realmente morto, porque senão eu não vou poder desenvolver o meu papel lá no templo. Eu vou ficar cerimonialmente impuro. E eu não vou poder oferecer sacrifícios. E é interessante que várias vezes na Bíblia você vê Deus falando para o seu povo, para a sua liderança espiritual, o seguinte: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aqueles homens, eles foram confrontados com a sua experiência religiosa. E eu pergunto para você: será que você está mais preocupado com a forma ou com a essência? Com o rito ou com a pessoa? Pessoas são mais importantes sempre. Aqueles homens colocaram o profissionalismo religioso acima da verdadeira espiritualidade. Aqueles homens colocaram o ritualismo, a religiosidade, em cima da verdadeira religião. Eles preferiram permanecer cerimonialmente puros do que sujar a mão e salvar de fato a vida de uma pessoa. E é interessante que Jesus agora ele apresenta um contraste assim, para acabar mesmo. Porque Jesus fala: a sua liderança espiritual está mais preocupada com a forma do que com a essência. Mas a história não acaba aí. Veio um terceiro homem. E Jesus ele faz questão de identificar a origem daquele terceiro homem. Jesus fala que ele era o quê? Samaritano. Se você ler depois na sua Bíblia um episódio no capítulo 4 do Evangelho de João, onde Jesus fala com uma mulher samaritana, João ele faz questão de explicar com mais detalhes do que Lucas nesse ponto, que os judeus e os samaritanos não o quê? Não se bicavam. Havia uma rixa muito grande exatamente por esse pensamento elitista do judeu, por achar que ele era o alvo exclusivo da promessa divina. Porque os samaritanos, eles eram como se fossem judeus de segunda categoria. Samaria ficava logo em cima da Judéia, era uma região. E Samaria tinha sido uma região que, quando Israel foi dominada pelos assírios, lá no ano 722 a.C., os assírios eles tinham uma forma muito peculiar de acabar com uma nação. Alguns povos dizimavam. Os assírios eles tinham uma característica: eles pegavam um pouco do povo e iam espalhando eles entre as nações. As pessoas iam se misturando pelas uniões, e os filhos que iam nascendo, eles eram nascidos misturados. E isso fazia com que eles fossem perdendo sua identidade como nação. E os samaritanos eram a mistura de judeus com gentios. Por isso o judeu considerava o samaritano uma abominação. Porque ele achava que o samaritano era um judeu de segunda categoria. Era um judeu apostatado. Era um judeu que havia perdido o sangue azul.
E ele não queria ser colocado no mesmo pé de igualdade que um samaritano. Muitos samaritanos também cultuavam o Deus de Israel. Mas o judeu não aceitava aquilo. E você quer ver como é que as coisas elas chegavam num nível de rejeição tão grande? Existiam alguns xingamentos que, se você quisesse ofender um judeu, a pior ofensa que você podia fazer para um judeu era chamar ele de porco ou de samaritano. Se você chamasse ele de porco samaritano, aí pronto, aí era chamar para briga mesmo. Porque ele considerava o samaritano no mesmo patamar de impureza do que um porco, que Deus havia falado na Bíblia que era impuro. O judeu, ele odiava o samaritano. Para você ter uma ideia do nível de rejeição, para chegar até a região da Galileia, indo de Jerusalém, que está embaixo, vou tentar representar aqui, imagina que isso aqui é a Judéia, é a região de Israel, Jerusalém está mais ou menos aqui embaixo, a região da Galileia estava mais ou menos aqui em cima, e Samaria ficava exatamente no meio. O judeu, ele odiava tanto o samaritano, que quando ele precisava subir até a região da Galileia, a maioria dos judeus andava o dobro, contornando Samaria para chegar na Galileia. Jesus, ele ia pelo caminho mais rápido, ele cortava por Samaria e não estava nem aí. Mas os judeus, eles davam uma volta que alongava o caminho quase que o dobro, porque eles não queriam dar o gostinho de dizer que estavam pisando em terreno samaritano. O judeu, ele odiava o samaritano. Ele preferia morrer do que ser ajudado por um samaritano. E se a história fosse o contrário, se fosse o samaritano a vítima, com certeza você pode saber que o cara teria morrido. Se a pessoa soubesse que ele era um samaritano. E Jesus, ele começa a dizer o seguinte: olha, veio um samaritano. E esse samaritano ajudou o camarada. Tratou aquele camarada. Pegou ele e levou até um lugar onde ele pudesse ser melhor cuidado. Pagou todo o tratamento. Se colocou à disposição para ressarcir alguma dívida que ainda ficasse pendente. Foi embora sem se preocupar em saber nada sobre aquele homem. Simplesmente pelo prazer de ajudar. E aí Jesus pergunta para o homem: quem foi o próximo? Eu imagino que aquele homem, com a resposta entalada, você acha que ele respondeu que foi o samaritano? Sim ou não? O que diz o texto aí no verso 37? Ele disse: o que usou de misericórdia para mim. Você viu que ele não quis dar o braço a torcer. Porque ele achava um absurdo ter que dizer que o samaritano era o mocinho da história. Era o herói. E Jesus, ele fala: você tem um sacerdote, você tem um levita, os dois preferem manter a sua pureza, eles ignoram aquele homem, mas o samaritano vai, ele age de misericórdia, ele leva o cara, ele prefere ir a pé para que o homem use sua montaria. E aí ele fala o seguinte: olha, ele deixa lá tudo pago. Quem foi o próximo? É interessante que Jesus aqui, ele inverte a pergunta. O homem pergunta quem é o próximo que ele deve ajudar. Jesus, ele inverte a ordem, ele muda a perspectiva e ele diz para você o seguinte: não importa quem precisa da sua ajuda. Não se preocupe em quem será o próximo, se preocupe em ser o próximo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: você é o próximo.
O homem fala, aquele que agiu de misericórdia. E aí Jesus fala para ele o seguinte, vai tu e faze o mesmo. Faça igual o samaritano. A Bíblia não fala para a gente qual foi a reação daquele escriba, mas eu imagino que não foi das melhores. Não importa quem é o próximo. O que importa é que você precisa ser o próximo. E essa parábola ela ilustra para a gente um princípio de compaixão muito grande. Porque Jesus ele quer ensinar para a gente algo que esse samaritano demonstrou. Ele não sabia quem era aquele homem. Ele não teve receio de sofrer a mesma sorte daquele homem, porque podia ser uma emboscada. Ele não se colocou em primeiro lugar. Ele pensou única e exclusivamente no próximo. Existe uma máxima que diz o seguinte, se você quer conhecer o seu caráter, é só você ver a forma como você trata quem não pode te retribuir. A forma como você trata pessoas que não têm nada a te oferecer, falam muito sobre quem você é. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o seu caráter, só você pensar em como você trata quem não tem nada para oferecer a você. Porque a forma como você trata quem não pode te retribuir, quem não tem nada a fazer em gratidão, mostra de fato quem você é. Porque é muito fácil eu fazer o bem para quem pode me promover. É muito fácil eu tratar bem quem eu sei que vai me ajudar a crescer na vida. É muito fácil eu tratar bem quem tem a minha vida na palma da mão dele. Mas e aqueles que não têm nada a me oferecer? Como eu tenho tratado? Será que eu tenho exercido compaixão da mesma forma que eu exerço para com aquele que pode me ajudar? Será que a forma como eu trato o meu superior é a mesma como eu trato aquele que está abaixo de mim? Ou aquele que não tem nada a ver comigo? O que Jesus está querendo dizer é que a compaixão ela não deve ser seletiva. A forma como eu devo agir não deve ser definida pelo status social da pessoa, pela cor da pele da pessoa, pela nacionalidade, nível educacional ou social de ninguém. Que eu preciso agir como aquele samaritano, colocando sempre o próximo acima dos meus interesses. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí eu começo a entender que a religiosidade ela deve me levar para ser alguém melhor. Quando eu olho colocando o outro sempre igual ou superior a mim, eu entendo a essência do mandamento que fala, trate ao próximo como você trata você mesmo. E aí eu consigo juntar com outro conceito que Cristo apresenta, porque muita gente dizia o seguinte, como é que eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Um famoso rabino da época de Jesus, ele dizia o seguinte, não faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. E aí Jesus ele vem e ele muda um pouquinho a ordem, porque ele fala o seguinte, faça aos outros aquilo que você quer que seja feito com você. Você conseguiu captar a diferença entre uma coisa e outra? Não fazer aos outros o que eu não quero que seja feito comigo
pode me levar a uma constante passividade. Pô, então eu não vou fazer nada, velho, que tá tranquilo. Eu deixo de fazer que tá tudo bem. Eu não faço para ele mal, então eu também não recebo mal. Eu simplesmente vou deixar de fazer aquilo que eu não quero. Mas Cristo, ele muda, e aqui a gente tem a famosa regra de ouro de Jesus, onde ele fala o seguinte: faça. Não é proatividade. Essa palavra está na moda hoje aí no meio empreendedor, né? Proatividade. Jesus, ele fala: a verdadeira religião, o verdadeiro mandamento não é a ausência de atos ruins, mas é a realização de coisas boas. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito com você. Mas para quem que eu tenho que fazer? Para qualquer um. Essa é a chave da verdadeira compaixão, essa é a chave do verdadeiro evangelho. É sair de uma passividade e entrar numa proatividade. Porque se eu quero receber o bem, eu também preciso fazer o quê? Praticá-lo. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito com você. Aí você vai entender o princípio do que é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque eu penso, se eu quero amar o próximo como eu não gosto de ser maltratado. Eu gosto de ser bem tratado. Eu gosto de ouvir palavras de ânimo. Eu gosto de receber afeto. Eu gosto de receber um abraço. Então o que Cristo está dizendo é: aquilo que você quer receber, antes de receber, ofereça. E aí você vai entender que não importa quem seja a pessoa, você é o próximo. Eu achei muito interessante, para finalizar, uma história de Martin Luther King, onde ele um dia visitou essa região onde a história aconteceu. Em um dos seus últimos discursos, pregando sobre exatamente a parábola do bom samaritano, Martin Luther King, ele disse que a gente precisa inverter a pergunta. Aqueles homens, eles perguntaram: se eu parar para ajudar, o que vai acontecer comigo? Essa é a pergunta que normalmente a gente faz. Será que eu vou perder meu compromisso? Será que eu vou chegar no horário em casa? Será que isso não vai me complicar? Mas ele fala que... será que eu não vou me sujar? Mas ele fala: o que será que aconteceria se a gente invertesse e fizesse a pergunta ao contrário? Se eu não parar para ajudar esse homem, o que vai acontecer com ele? Que nessa noite a gente possa ter uma lição de compaixão e religião prática. Que a gente possa inverter a pergunta. Que a gente tenha em mente não quem é o próximo que a gente tem que ajudar, mas que a gente tenha em mente que nós somos o próximo para alguém. E que existem muita gente que precisa da nossa ajuda. E que nós possamos inverter a pergunta. Não perguntando o que vai acontecer ou o que eu vou perder se eu ajudar, mas o que aquela pessoa vai perder se eu deixar de ajudar. Que você escolha viver um evangelho real, um evangelho prático, um evangelho com compaixão, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Não apenas deixando de fazer aquilo que é ruim, mas fazendo aquilo que deve ser feito. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito com você. E você vai perceber um pouco mais do que é Cristo agindo primeiramente em você, por você, com você e através de você. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Número 9.
visto muito sobre a tua compaixão para conosco. Mas hoje a gente viu que essa compaixão também precisa ser estendida por nós ao nosso semelhante. Senhor, que possamos ser o próximo para alguém que necessita. Que possamos olhar aos outros não com a ótica humana, mas pelo olhar do Evangelho, da perspectiva de Cristo, que olha cada um de nós como seres humanos que precisam de ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis àqueles que se colocam no nosso caminho. Que possamos ter em mente que nós somos o próximo, que precisamos levar socorro e auxílio àqueles que são necessitados. Que possamos viver um evangelho real, não apenas de palavras, mas também de atitudes. E que possamos fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito conosco. E que por meio disso possamos viver um evangelho prático e real. Perdoa as nossas muitas falhas, Senhor. Leva-nos para o nosso lar em segurança. E traga-nos de volta amanhã para continuarmos aprendendo a Tua Palavra. É o que nós te pedimos no doce e amado nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.